Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo deve ter acompanhado, durante essa semana, aquele polêmico caso do rapaz que ejaculou no pescoço de uma passageira dentro de um transporte coletivo em São Paulo. O caso gerou grande revolta nas redes sociais, principalmente após o juiz do caso entender que não houve estupro e mandar soltar o rapaz. Todo mundo ficou revoltado. Mas e aí? Será que a conduta daquele juiz foi correta? O que diz a lei sobre isso? Será que situações como beijo forçado, uma cantada no meio da rua, passar a mão no corpo do outro sem o consentimento daquela pessoa pode configurar algum tipo de crime? Pode dar problema? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O Código Penal, ele traz que o estupro, ele se dá em toda aquela situação em que a vítima ela é constrangida a praticar um ato sexual sem o seu consentimento, mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. Então é o ato de constranger alguém à prática de um ato sexual que ela não quer, mediante o uso de violência ou de grave ameaça. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esse constranger não é aquele constranger de fazer a pessoa passar vergonha, de humilhar a pessoa. Caso contrário, aquele rapaz que ejaculou no pescoço daquela mulher estaria preso, não teria feito outra vítima. O constranger aqui é o de coagir, de forçar, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa à prática do ato sexual. No caso específico que nós estamos tratando, o rapaz foi solto porque o juiz entendeu que não houve crime de estupro, porque não houve violência ou grave ameaça. Houve uma contravenção penal, a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Por ser uma contravenção punida com multa, o rapaz não poderia ficar preso. Só que, como você já sabe, 3 dias depois dele ser solto, ele foi e praticou outro ato, quando ele esfregou a genitália dele na coxa de uma passageira. Nesse caso específico, o juiz entendeu que houve estupro porque para ele fazer o que ele queria fazer, ele teve que forçar, ele teve que segurar a vítima. Cada vez mais e com mais frequência nós estamos vendo sendo noticiado na mídia casos de mulheres e até mesmo homens que estão sendo vítimas de abusos sexuais em transportes coletivos, em locais públicos. Não sei o que está acontecendo com a humanidade, mas o que eu quero tratar com vocês aqui hoje é de algumas situações que podem configurar, e você nem imaginava, mas que podem configurar o crime de estupro ou até mesmo a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Por exemplo, agarrar e beijar alguém à força. Será que pode configurar crime? Acredite você ou não, mas essa conduta, muito comum em micaretas, carnavais, festas em geral, pode configurar o crime de estupro. As pessoas têm a errônea ideia de que estupro é só sexo, é só conjunção carnal, é só penetração da genitália masculina na feminina, mas não, sexo, um beijo forçado pode configurar estupro. Acredite você ou não. Passar a mão no corpo de uma mulher, num transporte coletivo ou num local público sem o consentimento dela, ou até mesmo fazer comentários ofensivos e de cunho sexual para uma mulher na rua, ou tirar foto das partes íntimas dela, será que pode configurar crime? Infelizmente, essa conduta, apesar de contrária à lei, não configura crime. Configura contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, punida simplesmente com multa. Nós sabemos e também estamos de acordo com o fato de que a nossa legislação precisa mudar em relação a isso. Nós precisamos de uma legislação que puna essas condutas como criminosas, justamente para coibir a prática cada vez mais reiterada dessas coisas. Talvez não um crime de estupro, mas mudar a lei para configurar um outro crime nessas situações. Passar cantada numa mulher, cantar uma mulher, assoviar para ela, fazer comentários, gracinhas no meio da rua, também pode configurar importunação ofensiva ao pudor. Forçar uma mulher, seja ela sua companheira, ou um homem também, o seu companheiro, seu esposo, seu namorado, enfim, alguém com quem você tem um relacionamento, a prática de ato sexual, será que é crime? Sim, é crime de estupro, é um típico caso de crime de estupro. E atenção, se a vítima tiver menos de 14 anos, caracteriza um crime ainda mais grave, que é o crime de estupro de vulnerável, ainda que ela esteja de acordo na prática do ato sexual. Dar em cima de alguém nas redes sociais, será que configura crime? Acredite você, não configura crime, mas pode também configurar a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Então, cuidado aí com o que você está fazendo, porque além de queimar seu filme, você pode ser denunciado, tá? Vai com calma aí, tá? Bom, outra situação, para fechar, o chefe, o empregador, que se utilizando da sua posição de chefe, força uma relação sexual ou outro tipo de envolvimento sexual com seu funcionário ou sua funcionária, pratica crime? Pratica. Aqui nós temos o crime específico do assédio sexual. Aquele assédio que todo mundo fala, eu fui assediada. Não, amiga, você só foi assediada se você sofreu o assédio do seu empregador. Pessoal, muita atenção com esse assunto, ele é muito sério. Vamos ter
muito cuidado. Essa é a nossa dica da semana. Fiquem com Deus e até a próxima.